Então, bom dia a todos. Chegou o momento aqui do nosso último painel da manhã sobre projetos transformadores. Estamos com um ligeiro atraso, mas e sei que muita gente já está certamente a pensar no almoço, mas eu acho que vai valer a pena estes 30 a 40 minutos que vamos falar um pouco, porque temos um painel muito rico, muito heterogéneo e vamos falar de projetos, todos eles muito interessantes. E, portanto, para começar, chamo então o Bruno Ferreira, que é responsável pela direção de negócio de particulares da Fidelidade, o Ricardo Jorge Santos, que é subdiretor da área de gestão de inovação e da Redes, e o Rui Galamba, que é Head of IT e Business Development do Grupo Ascendum. Bruno. Muito obrigado. Estamos bem. Muito obrigado aos três e também dar-vos mais uma vez os parabéns pelo reconhecimento que tiveram os vossos projetos no Digital Awards. São efetivamente projetos, todos eles muito interessantes e todos eles muito diferentes, portanto eu acho que vai ser aqui um painel rico em diversidade de pontos de vista. Eu acredito que a curiosidade, pelo menos que eu tenho e que certamente é partilhada com muitas das pessoas que aqui estão, é perceber como é que se põem de pé projetos desta natureza transformadora, baseados em tecnologia, baseados em digital. E como é que é o roadmap, como é que é o caminho das pedras que vocês fizeram desde a ideação ao montar o projeto e também já agora que resultados é que estes projetos já começam a entregar às vossas organizações. E eu começava precisamente pelo Bruno. O Bruno, a Fidelidade foi galardoada com o projeto do ecossistema de MyPets, que tem uma particularidade aqui dos três projetos, é que é um projeto que assenta na criação de um novo produto, um novo seguro, um conjunto de serviços aos vossos clientes. E este tipo de projetos, certamente, imagino eu, que sendo um projeto que está muito alavancado em digital, em tecnologia, porque tem gamification, tem comunidades digitais, tem trackers para os animais, portanto, tem muita tecnologia. Um projeto desta natureza, para nascer, necessita aqui de muita articulação entre o negócio e que quer vender seguros e que quer vender serviços aos seus clientes e depois as áreas de tecnologia, o IT e outras áreas de inovação dentro da organização. E isto deve ser absolutamente crítico para conseguir pôr de pé um projeto com esta natureza. Como é que isto funcionou no vosso caso? Como é que vocês conseguiram fazer este processo, esta articulação entre tecnologia e negócio? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, cumprimentar todos os que estão na sala. Eu diria que é um grande desafio falar sobre pets e, ao mesmo tempo, também acaba por ser algo que traz sempre muito de novo. Se recordarmos os últimos meses do ano passado, relativamente àquilo que é o nosso negócio, atingimos o número mágico das 100 mil apólices comercializadas, um produto que se iniciou no formato que tem agora há sensivelmente 5 anos atrás. Comprámos as primeiras clínicas, porque também era uma aposta que a Fidelidade tinha, digamos, na verticalização do seu negócio, e demos também um passo muito importante naquilo que é o serviço que damos aos clientes através de uma plataforma digital de videoconsultas, o que foi totalmente inovador em Portugal. Já existia na medicina humana, mas não existia na medicina dos animais. Portanto, no espaço de 3 meses aconteceram estas coisas todas, o que claramente significa que há aqui uma dinâmica bastante forte. Mas, na verdade, não foi sempre assim. Nós começámos por ter simplesmente um produto que já era robusto, mas em que começámos a perceber que os clientes, de facto, procuravam também outras soluções, nomeadamente o bem-estar dos seus animais. E, portanto, na verdade, isso levou-nos a pensar mais numa lógica de ecossistema, ou seja, não conseguimos responder apenas com o seguro. A ideia é, até porque havia determinado tipo de situações que os clientes procuravam e que não estavam cobertas pelo seguro, e se pensarmos em tudo aquilo que hoje são os banhos, as tosquias, os spas, os hotéis para animais, hoje em dia existem aqui no fundo serviços bastante complementares. E aquilo que percebemos foi que também tínhamos que apostar por essa via. Então isso levou-nos um bocadinho aqui para um processo mais de ecossistema, em que, começando pela prevenção, uma das áreas onde trabalhamos são os check-ups, ou seja, sempre que um cliente entra e na verdade adquire uma apólice,
sem custos, faz parte do pacote um check-up ao seu animal e, muito importante, na verdade, ficamos a conhecer o animal e o dono também fica a saber potenciais problemas que o animal tenha, mas por ser tão importante, o que começámos a fazer foi atribuirmos Fitcoins, que é na verdade a moeda digital da fidelidade, que lhe permite ao cliente, através dessas Fitcoins que recebe, conseguir trocar por produtos ou serviços também na nossa loja virtual, onde temos parceiros que trabalham já connosco nessa área. O produto, 4 planos, desde o plano mais básico, que só tem responsabilidade civil, até ao Pet Vital, que na verdade é um plano bastante robusto, com muitas coberturas, com capitais já interessantes. Depois, em tudo isto que falei agora, que são, digamos, serviços complementares, estabelecemos imensas parcerias, temos mais de 180 parceiros que trabalham connosco a nível nacional, e depois também temos aqui um fator aqui relacionado com a responsabilidade social, que também nos pareceu bastante importante, e estamos a apoiar algumas instituições que trabalham nessa área. Portanto, na verdade, tudo isto tem sido uma construção dinâmica ao longo dos últimos anos, trabalhando bastante com as equipas naturalmente do IT, temos desenvolvido imensas ferramentas, como por exemplo os copagamentos, que parece uma coisa simples, mas que os copagamentos permitem que o cliente, quando vai a uma clínica, não tenha que desembolsar todo o valor que tem a consulta, ou seja, só paga, no caso do nosso produto, só paga 30%, e a relação da fidelidade com o prestador é feita diretamente e somos nós que pagamos, digamos, logo naquele momento os 70%. Isto, nesta altura então, em que eventualmente podem existir maiores dificuldades, é claramente um fator diferenciador, mas tudo isso teve desenvolvimentos que não foram fáceis de conseguir, e aqui claramente um grande trabalho de articulação com a nossa equipa de IT. Depois, em paralelo, desenvolvemos um site, o MyPets, onde temos, no fundo, dentro desse site, todo este ecossistema disponível para que os clientes conheçam e possam no fundo, recolher toda a informação que necessitam, e temos também um blog que é um bocadinho mais explicativo e que permite, de certa forma, no fundo, mais informação e troca de informação com clientes. Estamos a preparar outras coisas, vamos lançar agora, no início deste ano já, primeiro trimestre, uma ferramenta que, no fundo, será, digamos, um serviço, melhor dizendo, que é o Pet Tracker. Na verdade, o que vamos fazer é, os nossos clientes vão poder subscrever como add-on um tracker que podem colocar na coleira dos animais, que vai permitir, no essencial, saber onde está o animal, mas vai permitir mais do que isso. Vamos lhe dar informações sobre o seu pet. Número de horas que esteve a dormir, pulsação, batimento cardíaco, ou seja, um conjunto de informações que, na verdade, vão permitir até perceber se aquele animal está ou não a fazer um caminho saudável. E com isso, o que vamos também fazer é entrar aqui num espaço de gamificação, porque, na verdade, já hoje isso existe na saúde humana, através do Vitality, e aquilo que estamos a fazer é transcrever um bocadinho essa experiência para os pets também. Portanto, eu diria que é um mundo bastante dinâmico. Como disse, chegámos às 100 mil apólices comercializados no final do ano passado. Eu diria que era um número que, quando na companhia começámos, e a Fidelidade é uma companhia com mais de 200 anos de história, quando começamos a pensar em produtos que são produtos muito disruptivos e inovadores, por vezes surge um bocadinho aquela ideia que será que isto vai mesmo acontecer e que vai ser possível chegarmos aqui a resultados interessantes. E claro, aconteceu, e acho que de facto fizemos um caminho bastante interessante. E, Bruno, pegando dessa questão de vamos fazer aqui uma coisa disruptiva, uma coisa diferente, isto como é que funciona? É o negócio, o marketing tem uma ideia e vão ter com o IT e dizem, qual é a tecnologia que tens aí que me permite fazer isto? Ou é o IT que diz, já pensaste que podes utilizar aqui um device, uma tecnologia de trackers, será que vale a pena montar um produto em cima disto? Eu diria que eu não consigo estabelecer um circuito que seja sempre o mesmo. Na verdade, eu acho que existe aqui uma interação bastante boa entre todas estas áreas. Este é um produto que está dentro de uma direção de negócio que tem mais produtos, mas que deu muito foco a este produto, que trabalha bastante com a área de marketing, claro, porque é bastante importante para o lançamento de um produto. Temos estado bastante em televisão, penso que todos terão visto, e temos uma equipa da IT que também, felizmente, nos dá um bocadinho esses inputs e nos desafia, de certa maneira, a ir ver esta tecnologia nova, este novo modelo que apareceu. Pronto, no fundo, acho que
respondendo a essa questão, é um trabalho bastante colaborativo entre todas as áreas. Bastante equipa, exatamente. Muito obrigado. Ricardo, passando agora para a E-Redes. A E-Redes foi galardoada com 2 projetos, o Open Data e o Gridwise. São projetos distintos, diria com destinatários distintos, com utilizadores distintos, mas têm, segundo percebo, um pilar comum que são os dados. Ambos assentam muito em dados. No caso do Gridwise, muito dados de sensorização, dados da rede, com a finalidade de servir sobretudo as operações da empresa e o funcionamento da rede. No caso do Open Data, o destinatário aqui provavelmente é a comunidade, é o ecossistema externo à E-Redes, onde a E-Redes se insere. Portanto, é um projeto com uma natureza, com uma finalidade diferente. E gostava de explorar um bocadinho essa dimensão do Open Data, de um projeto mais virado para fora, mais virado para a comunidade, porque me parece que o Gridwise, os benefícios para a rede são depois o Ricardo vai falar um bocadinho sobre o projeto, mas são óbvios, são naturais, que em termos de eficiência, de qualidade de serviço. Mas o Open Data, qual é que é a alavanca de benefício do Open Data para a E-Redes? O que é que a E-Redes, no final do dia, vai beneficiar direto ou indiretamente com um projeto desta natureza? Sim, eu concordo com a leitura, genericamente, são 2 projetos muito diferentes. O Open Data, e até do ponto de vista de origem, cada um dos projetos teve, a maneira como eles foram aparecendo e crescendo, eu diria que o Open Data, de facto, tem surgiu mais num mix de influências externas e internas. Portanto, há entidades muito importantes para nós, nomeadamente os municípios, a regulação, a academia, que nos vinham a mostrar esta necessidade, a necessidade de haverem mais dados partilhados, obviamente respeitando os requisitos e preceitos de regulamentação e normas aplicáveis, como essencialmente o RGPD, não é? Mas realmente teve até origem, se calhar, mais neste mix de influências externas e, simultaneamente, da percepção da empresa de que se tem de posicionar, se deve posicionar, e isso é a imagem correta, como um enabler, como um facilitador da transição energética e de todos os estudos e análises que têm de ser feitas para permitir que isso aconteça. E realmente a leitura está correta, ou seja, o Open Data, na minha perspectiva, tem essencialmente um valor muito maior para a sociedade do que diretamente para a E-Redes. O Gridwise, teve uma origem completamente diferente. O Gridwise teve um input até muito mais, uma origem muito mais humilde, de um dos nossos programas de ideação, creio que em 2018 ou 2019, em que as pessoas muito jovens da empresa que participam nesse programa de ideação estavam a perceber de uma coisa que agora já é mais ou menos evidente, que era o nível de constrangimentos e dificuldades que nós tínhamos na gestão das redes de baixa tensão, que são, no fundo, a fronteira final da entrega de energia elétrica nas nossas casas e em alguns negócios. Os constrangimentos que estavam a começar a aparecer derivados dos recursos distribuídos, essencialmente da fotovoltaica, do carro elétrico e de alguma eletrificação do consumo. E foi um projeto que teve uma origem realmente pequena, que foi crescendo, fez um bocadinho o caminho das pedras, foi crescendo dentro da organização. Fomos começando a mudar um bocadinho a percepção e o paradigma de que a gestão das redes de baixa tensão podia continuar a ser como era no passado. São os 2 projetos muito baseados em dados, são os 2 projetos com valor não só para a empresa como para a sociedade, mas eu diria que o Gridwise, do ponto de vista de geração de benefícios, tem uma componente muito forte de optimização dos processos da empresa, mas também já temos medido, e um bocadinho também à parte da pergunta sobre benefícios mensuráveis e já demonstráveis, o Gridwise começa a ter dados muito interessantes. Por exemplo, nós temos uma estimativa de uma média de antecipação na resolução de uma avaria de 22 minutos versus o processo tradicional. O processo tradicional normalmente era telefonar para o call center ou as nossas unidades agregavam um conjunto de reclamações de falta de serviço para perceberem qual é que tinha sido o local impactado ou a instalação técnica mais próxima impactada e depois tentávamos resolver o problema nessa instalação. Neste momento apercebemos exatamente e em tempo real qual é que foi a instalação afetada e até, em alguns casos, porquê. E, portanto, tem esta componente preditiva, analítica, muito interessante, que tem benefícios, obviamente, para os 2 lados, para a sociedade. Claro, no final do dia acaba por ser, sim, para todos nós, não é, que pagamos o funcionamento da rede. Mas, efetivamente, vocês conseguiram já medir esses KPIs, essas métricas de impacto do Gridwise. No Open Data, têm ideia de como é que está a ser a utilização dos dados, que tipo de utilizador é que está a surgir para consumir esses dados?
Até que tipo de trabalho é que está a ser desenvolvido com base nos vossos dados? Sim, nesta fase já não estou tão ligado ao projeto do Open Data como na sua origem, mas tenho alguma noção. Nós sabemos que há academia a utilizar os dados, sabemos, neste momento até creio que qualquer pessoa pode consultar, há um prémio até aberto neste momento associado ao Open Data, um prémio para a melhor utilização sobre dados disponibilizados por esta plataforma, que está aberto, tanto quanto sei, a qualquer entidade, mas penso que, historicamente, pelo menos vai acabar por ter uma grande utilização por parte da academia. Portanto, há um conjunto enorme de serviços de futuro, baseados serviços energéticos, baseados nos dados de smart metering, ou outros, que têm de ser alavancados, ou que podem ser alavancados nestes dados. Serviços que, inclusivamente, nós, como experts do setor, não estamos ainda a ver sequer, ou não estamos a imaginar ainda, ou nos parecem muito longínquos ainda. E, portanto, isto é uma das utilizações, claramente. Outra das utilizações é para algumas entidades, por exemplo, os municípios, planearem o seu desenvolvimento energético. Portanto, nós temos, por exemplo, um município português que tem uma das primeiras comunidades energéticas que desenhou os painéis fotovoltaicos, os sistemas de armazenamento e alguns dos requisitos da comunidade energética perante os dados que lhes fornecemos através deste portal e outros dados mais antigos que já lhes tínhamos dado. Portanto, há aqui um conjunto de utilizadores-chave que andam à volta quer dizer, qualquer pessoa pode aceder na prática, mas podem ser também entidades de mercado, por exemplo, promotores de infraestrutura de postos de carregamento de veículos elétricos, também podem alavancar sobre estes dados para tirarem conclusões sobre localização perfeita ou ideal de postos de carregamento. Então, há uma miríade enorme de possibilidades e eu acho que até não nos estamos a lembrar e nem sequer ponderamos muitas delas, penso eu. Ok, ainda é um espaço por descobrir, não é? Sim. Rui, o vosso projeto é um pouco diferente dos outros, como eu dizia no início. É um projeto que é um assistente de serviço baseado em inteligência artificial generativa, virado para dentro, para os vossos funcionários, os vossos colaboradores que têm que fazer assistência no pós-venda, não é? Assistência sobre as máquinas que vocês vendem. É um serviço muito assente no conhecimento que gera e que põe à disposição dos vossos utilizadores, dos vossos técnicos. E, portanto, eu diria que o driver deve ser, sobretudo, a eficiência operacional que introduz e qualidade do serviço. Conta-nos um bocadinho a história. Como é que surge aqui a ideia? Isto são as operações que vêm ter com o homem da tecnologia e dizem, vamos lá ver se conseguimos melhorar esta parte do nosso processo de negócio, esta dimensão do nosso serviço, ou vocês, mais a área de tecnologia, aqui um pouco um indutor, um driver vamos tentar pôr esta tecnologia ao serviço das operações. Como é que foi no início o processo deste projeto? Bom, eu no meu papel tenho a responsabilidade, a parte mais estranha de business development, que é preciso explicar muitas vezes. A minha responsabilidade aí é ter ideias, né? Portanto, ou seja, é ter ideias e depois tenho que as entregar. Essa parte está mais facilitada. Portanto, não temos muito... 2 chapéus. Sim, tenho 2 chapéus nessa perspectiva. A história em concreto, nós, fruto da nossa história... Quer dizer, seguros, a fidelidade e a rede de dados a gente conhece, mas se calhar para ter um bocadinho mais de contexto, perdia 30 segundos a dizer o que é que a Axeno faz. Nós distribuímos máquinas de construção pelo mundo inteiro, somos uma empresa familiar de capital 100% português, estamos presentes em 15 países, faturamos 1,3 bis e temos cerca de 1.500 empregados. E o que nós fazemos é vender máquinas de construção pesadas, maquinaria grande, custa meio milhão de euros, 200, 100, coisas que não andam na estrada, o que se chama off-road machinery, e ao vender depois temos contratos de assistência. Pronto, e o projeto foi nos contratos de assistência e manutenção, porque as máquinas estão sempre a variar e é preciso repará-las e substituir peças. Como se de um carro se tratasse, é um carro um pouco maior. Mais complicado. Certo. E, portanto, a nossa história levou-nos ao ponto de que há 3 anos mudámos um bocadinho a nossa estratégia de investimento. Nós crescemos muito por aquisições nos últimos 20 anos. Esse caminho estava um pouco esgotado e a estratégia de investimento levou a que se criasse um programa grande de transformação na Axeno, com uma parceria forte com um fornecedor. E no âmbito desse programa,
que passa muito por transformação digital, mas também por outras coisas, mexer um pouco na organização aqui e ali. Há uma série de iniciativas e portanto, nós temos a organização toda a trabalhar para esse programa. E há cerca de um ano, eu e o meu CEO começámos a falar, devíamos fazer qualquer coisa em AI, E eu, Paulo, mas a organização já tão estressada, sim, mas precisamos de se estressar mais. Pronto, desta conversa, fomos a São Francisco, falámos com umas startups, vimos uns modelos e estávamos prontos para, bora lá experimentar qualquer coisa. E eis, não quando, juntou-se vontade de outros parceiros que nos ajudaram muito neste projeto a convidar-nos, olha, vamos fazer qualquer coisa em AI. E, portanto, foi do cruzamento destas duas vontades, de um lado a McKinsey e a Salesforce, do outro lado a Ascendo, que surgiu o projeto. E nós conseguimos entregá-lo. Nós não temos capacidades internas, não temos uma equipa de data scientists, não temos essa potência do lado das competências digitais mais sofisticadas. Portanto, foi muito importante contar com a parceria externa. Nós só sabíamos do negócio e os parceiros sabiam como montar toda a arquitetura. O projeto em si, portanto, esta é a história. O projeto em si é um projeto relativamente simples de explicar, porque é embeber uma tab nova numa aplicação que já existe, que todos os nossos agentes de serviço, como o Jorge dizia, utilizam para fazer troubleshooting remoto. Enfim, é uma aplicação de call center, se quiserem, de tratamento de tickets, só que as nossas máquinas são muito complexas e têm dezenas e dezenas de milhares de páginas de documentação técnica não indexada, ou indexada parcialmente, ou pouco indexada, com várias gerações. Há coisas com 20 anos, outras com 10, outras com 5. E, portanto, é um trabalho muito fastidioso procurar. E, portanto, o que nós fizemos foi pôr toda a documentação para dentro do LLM e conversamos com o motor e ele dá as respostas e resume os documentos. E isso está embebido na tab. E, portanto, o projeto é assim simples de explicar. É um use case que se aplica, eu diria, a todos os casos onde há necessidade de assistência técnica complicada, baseada em manuais técnicos que têm muitas gerações, porque uns são construídos pelo fabricante A, outros pelo B, outros pelo C, uns têm um standard, outros têm outro. E, desse ponto de vista, teve uma grande adesão, desde logo, e para ir à parte do que é mensurável, teve uma grande adesão do que nós chamamos os Service Advisors, ou seja, os nossos assistentes técnicos, porque para eles era muito frustrante andar a procurar em documentação, muitas vezes 3 aplicações distintas, umas para uma marca, outras para outra, e, portanto, embeber no processo e resolver um problema concreto das pessoas, ou seja, ao contrário de ser um novo produto, onde obriga a um conjunto de transformações mais sérias. Não, o facto de ser embebido no processo atual e de resolver um problema concreto ajudou imenso à adoção. E perceber que no fim do dia estamos a criar muito valor para o cliente. Essa é uma parte que nós já conseguimos medir, ainda não conseguimos capturar esse valor. Nós estamos de facto a reduzir, ou seja, a melhorar o que nós chamamos o first time fix rate. Ou seja, enviamos as equipas e as equipas acertam o diagnóstico foi bem feito e não precisam de voltar à base para vir buscar mais peças. Isso é bastante importante, porque é bastante oneroso, a máquina está parada e os mecânicos andam para trás e para a frente, e uma máquina destas parada custa 10 mil euros por dia. Portanto, nós temos 30 mil máquinas espalhadas pelo mundo, portanto é fácil fazer as contas. E, portanto, estamos a falar de muito dinheiro, muito valor, que criámos, ainda não começámos a capturar. Ainda não monetizaram. Sim, só estamos o impacto é mais na satisfação dos Service Advisors, isso estamos a medir e estão bastante satisfeitos. Outros precisam de muito mais formação, é uma coisa interessante para nós, provavelmente a audiência também é bastante curiosa relativamente a toda esta vaga e achamos que é fácil falar com um GPT da vida ou com um prompt da vida com um LLM por trás. Há muita gente que não tem essa apetência e, de facto,
perdemos e continuamos a investir muito tempo a educar as pessoas de como fazer as perguntas. Tem sido, eu diria, talvez a maior surpresa pela negativa isto ninguém precisa de formação, isto é tão simples e vai disto. Não. Há muita gente a precisar de, põe a frase assim. É quase como ensinar a googlar. Nem toda a gente googla bem, nem toda a gente faz as perguntas para ter o resultado correto. É muito curioso e muito relevante, porque a ideia do prompt, da linguagem natural, portanto, induz que isto é tudo muito fácil, muito democrático, mas na realidade depois surgem barreiras. Agora, entrando numa segunda parte aqui da nossa conversa, e naturalmente podem sempre fazer, aponto com os vossos projetos e com a vossa experiência, mas eu, até porque estamos no Futurescape, eu ia desafiar-vos aqui um pouco a comentar algumas das predictions que foram apresentadas e houve uma que me pareceu relevante para esta conversa, até foi por onde começámos, com o Bruno, que basicamente diz que até 2025 35% das empresas dominarão a utilização de Generative AI para desenvolver novos produtos e serviços digitais. Ou seja, vão utilizar 35% das empresas vão utilizar a inteligência artificial generativa, não para este tipo de use cases que estamos a falar, mas para desenvolver produtos. E que isto leva a que estas empresas vão crescer 2,5 vezes mais do que os seus concorrentes. Ou seja, a parte de concessão do produto e do serviço pode ser, segundo esta previsão, entregue à máquina. Temos alguns casos já reais disto, portanto não é algo de futurologia. Por exemplo, a Mattel já utiliza o DALL-E para desenhar os carros de brinquedo, portanto, os novos modelos de brinquedo. Nós temos até um caso português que se tornou viral, de uma empresa de t-shirts que entregou o business plan e a gestão da empresa ao ChatGPT. Pronto, não sei se não estamos a falar de um caso ainda demasiado extremo, mas há efetivamente aqui um potencial de usar estas tecnologias para desenvolver e trabalhar novos produtos e novos serviços. A pergunta para o Bruno é: será que o ecossistema MyPet podia ter sido concebido pelo ChatGPT? Bom, eu começo a fazer um disclaimer, não sou especialista nesta área. Eu diria que, por aquilo que vou conhecendo, eu acho que talvez ainda não. Mas não sei se no futuro não seria possível. Aquilo que eu gostaria de dizer sobre este tema é: parece-me que claramente vai existir uma evolução acelerada em tudo o que tem a ver com temas de inteligência artificial, isso é claro. A Fidelidade, há já alguns anos atrás, decidiu criar, no fundo, um gabinete de inteligência artificial e analytics. No fundo, criou o seu próprio departamento, onde está, de certa forma, a trabalhar todos estes temas. Eu diria que ainda não teremos chegado tão longe na criação dos produtos, mas provavelmente, existindo naturalmente já exemplos disso, será matéria a evoluir num futuro relativamente breve, mas dizer que do ponto de vista daquilo que é um pouco a minha experiência mais ligada ao negócio e em que sinto a necessidade de recorrer muitas vezes à equipa que leva no fundo estes temas de inteligência artificial, nós na verdade já temos algumas situações em que de facto o que saiu e no fundo o output foi bastante importante. Pegando aqui e dando o exemplo dos pets, não é? A determinada altura, e como comentava, tivemos um crescimento bastante acelerado e na verdade, sendo um produto de consumo, porque o que acontece é que aumentámos substancialmente o número de sinistros. Chamemos sinistros cada vez que um cliente se desloca a um veterinário e faz uma consulta, envia-nos uma fatura, isso é um sinistro. E dá origem à abertura de um processo que vai ter que ser tratado por alguém. A verdade é, sendo um produto de grande consumo, nós não podíamos ter recursos humanos alocados a esta tarefa, porque teríamos imensa gente a trabalhar neste tema. E o que aconteceu foi que acabámos por degradar um bocadinho os nossos níveis de serviço, aliás, os níveis de serviço que é um bocadinho bandeira da companhia e que gostamos sempre de cumprir, e foi precisamente através do Center Analytics e de inteligência artificial que encontramos uma forma de resolver isto. O que criaram e que nos ajudaram de certa forma a criar, e naturalmente trabalho desse centro, foi uma ferramenta que consegue ler a informação que chega na fatura,
pega nessa informação e consegue introduzir todos os dados dentro do nosso sistema operativo. Ou seja, na verdade, pega naquela informação, coloca dentro do nosso sistema, abre-nos um processo automaticamente e estará, à partida, num futuro, ainda não é o momento, estaremos em condições de garantir que conseguimos regularizar aquele sinistro. Tem atenção muitas variáveis que estão por trás. Se o cliente tem a cobertura, se o cliente tem capital disponível, ou seja, vai buscar bastante informação para conseguir depois, no fundo, dar-nos este output. Sendo totalmente sincero, ainda não temos a confiança de 100% para deixar passar os processos todos. O que estamos a fazer é estamos a monitorizar e a acompanhar para, no futuro, conseguimos de facto ter este processo implementado. Portanto, no fundo, não é um produto novo, é juntarmos no fundo aqui uma tecnologia a uma necessidade e resolver um problema. E só dizer que na verdade passámos de 15 dias de tempo médio de regularização de um processo para 4 dias. E portanto, na verdade, tem um impacto brutal naquilo que é o nível de satisfação dos clientes e a nossa própria operativa, e para nem falar do custo que teríamos que ter com recursos que teríamos que contratar para conseguir de facto responder àquilo que são os níveis de serviço que consideramos que são aceitáveis. Outro exemplo teve a ver com a necessidade que temos ao contratar a nossa rede de prestadores, nomeadamente para serviços que são serviços complementares. Ao contrário do que era feito desde sempre, começámos a pensar como é que também esta inteligência artificial nos poderia ajudar a conseguirmos dar o tiro certo, se assim se pode dizer. E o que começámos a fazer, e que pedimos ajuda aqui dos nossos colegas dessa área, foi ajudem-nos a perceber, olhando para aquilo, para os nossos clientes e para as suas moradas, sabendo onde é que eles estão geograficamente e cruzando com aquilo que são os prestadores que sabemos que existem, porque existe informação disponível sobre prestadores, seja do ponto de vista veterinário, seja do ponto de vista dos serviços complementares, cruzar esta informação e, no fundo, ajudarem-nos a acertar com as zonas onde geograficamente nós deveríamos contratar mais prestadores. É algo relativamente simples, mas na verdade, hoje temos, do ponto de vista da cobertura geográfica, mapeados todas as zonas onde devemos de facto apostar e claramente tem zonas onde não teríamos que apostar. E chamámos esse projeto Location Intelligence, na verdade desenvolvido pela equipa de AI e que acabou por, na verdade, nos trazer um resultado bastante importante. Obviamente, hoje já trabalhamos leads, como todas as empresas seguramente o fazem, cruzando informações que recolhemos dentro daquilo que é a informação que temos disponível da companhia, que isso nos ajuda a captar mais negócio. Claramente isso penso hoje já é algo que é... Ou seja, não é tanto na criação do produto, mas depois no fine-tuning, na viabilização daquilo que vocês idealizam e querem fazer, não é? Exatamente. Ricardo, e no mundo da energia, acreditamos que podemos pedir ao ChatGPT que nos desenvolva produtos inovadores e ele vai ser capaz de os fazer? Eu acho que a GenAI vai ter aqui duas fases. Se calhar a distinção no tempo não vai ser muito evidente, mas acho que vão haver duas fases. Para já, acho que o foco do GenAI, na minha perspectiva, na nossa atividade, vai ser muito a deficiência operacional, de substituir funções de, por exemplo, consulta de documentação técnica, esclarecimento de dúvidas dos clientes, um bocadinho de substituir algumas funções mais simples dos nossos call centers, para processos mais complexos em que exige muita documentação interna. Eu vejo muito mais numa fase inicial, e é isso que já estamos a começar a ver em algumas aplicações concretas, mas vejo uma evolução para, não sei, obviamente na minha esfera de atuação, nós não somos uma empresa de produtos nem de serviços em mercado, não é? Mas na minha esfera de atuação eu consigo imaginar muito mais o GenAI a resolver problemas muito complexos para os quais as abordagens tradicionais da investigação operacional ou a simulação ou já não conseguem dar resposta. E isso é devido a um aumento de complexidade enorme no nosso mundo, em particular aqui no setor da energia, não é? Em que o volume de dados e as possibilidades de utilizar esses dados para novos serviços é absolutamente, quer dizer, teve uma evolução absolutamente espantosa, não é? E, portanto, eu vejo muito mais o futuro da GenAI focada no desenvolvimento desses novos serviços, novos serviços de energia, novos serviços que vão permitir que os clientes se envolvam muito mais naquilo que é o setor energético, na sua forma como consomem energia e que com esses serviços se facilita um pouco também a transição energética. Eu vejo mais essa perspectiva, sendo que a GenAI não será, se calhar, a GenAI provavelmente vai dar mais respostas em relação àquilo que está a falhar nos modelos atuais. Por exemplo, os mercados, começa-se a falar muito hoje em dia em mercados energéticos, a ligação do consumidor final ou dos consumidores industriais ou
ou comerciais, com mercados energéticos em tempo real ou previsionais. E o ChatGPT acho que vai dar muito mais respostas em relação a fórmulas que permitem depois retirar valor desses mercados por parte dos seus vários agentes. Certo. Rui, Meu palpite. eu não vou perguntar se o ChatGPT faz máquinas daquela dimensão e complexidade, porque isso não seria sério. Mas, por exemplo, nos serviços, será que tem capacidade criativa, capacidade de se entender os negócios e gerar estes novos produtos e serviços? Palpite, claro. Sim. Educated guess. Não deixa de ser um guess. Mas é um bocadinho educated, tenho lido bastante. Claro. E temos algumas iniciativas em marcha sobre os dois temas da AI que estamos a tratar em conjunto. De facto, nós temos várias iniciativas da AI na parte de AI preditiva e temos iniciativas da AI na parte de AI generativa. E nem tudo em ChatGPT, há mais mundo para além do ChatGPT na parte generativa. A pergunta era mais focada na parte generativa da capacidade de gerar produtos. Eu acho que a previsão corre o risco de ser demasiado bold no curto prazo e demasiado humilde no longo prazo, como normalmente acontece com as previsões, não é? Portanto, não sei se é em 2025 40%, mas dentro de alguns anos quase toda a gente, estou bastante convencido disso. Então, na parte do marketing, não é uma previsão, já está a acontecer. Eu estava a comentar com o Bruno, a semana passada estava a falar sobre um marketing com o diretor e a falarmos sobre um marketing de uma empresa portuguesa bastante conhecida de fast moving consumer goods. O departamento de marketing deles no último ano, só com ferramentas grátis de AI generativa, já poupou 80% dos custos com agências. Ok, pronto. Há um mês passado, estava a falar com o CFO de uma grande instituição financeira ibérica, quer dizer, mundial, com sede em Madrid, e o CFO está a avaliar todos os contratos de outsourcing de software para internalizar, porque há 80% de ganho no desenvolvimento de código e ele não quer que sejam as Accentures e as Deloittes da vida a ficar com esse ganho de produtividade e prefere ter 20 pessoas por cada 100 dentro a falar diretamente com as máquinas. E, portanto, aliás, e as previsões, todos os documentos que vemos corroboram mesmo isso, não é? Marketing e desenvolvimento de software já está a acontecer ganhos gigantescos. Portanto, tudo o que sejam produtos de software e tudo o que seja a componente marketing no Product Ideation, para mim é direto que já está a acontecer e vai ter um papel muito ativo na criação de novos produtos. Sim. Tenho poucas dúvidas. Nem que seja na redução do time to market. Sim, não preciso estar a explicar, fazer briefings a agências para não sei o quê, este é o tom, é o pitch, é isto. Não, tenho o meu marketing specialist in-house, está a falar diretamente com 4 softwares e tudo que é copies e arte final e tudo, está tudo feito, não é? Internalizo. E a mesma coisa para tudo o que é ciclos de desenvolvimento de software, está a ter uma aceleração gigantesca. E nós, na parte mais preditiva, estamos a utilizar as capacidades da AI preditiva para levar aquilo que nós chamamos predictive maintenance, que hoje em dia não é predictive, é mais proactive e é quando não é reactive, mas pronto, temos algumas iniciativas de proactive maintenance, mas não é preditiva à séria e nós já temos 2 pilotos a correr dentro de casa para levar o predictive maintenance para o outro nível e, portanto, convencer muitas, e sim também se aplica a redes, lembro dos meus tempos da distribuição, que é o fix before failure, mas eficiente, ou seja, no ponto correto, é um ganho gigantesco e dá origem a poder produtizar uma série de coisas que antes não eram possíveis. Eu tinha mais um desafio para vos lançar, um dos desafios para lançar, para ver o vosso ponto de vista, mas o tempo chegou ao fim, estamos aqui também a cumprir a agenda para que todos possamos ir almoçar.
Resta-me agradecer aos três, dar novamente os parabéns pelos projetos. São todos projetos muito interessantes, muito valiosos, e acho que foi uma conversa rica, pelo menos para mim foi interessante, acredito que para todos tenha sido, perceber um pouco qual foi o caminho que fizeram e como é que chegaram a este ponto, e fica aqui a motivação para quem não o faz, continuar a inovar, a desenvolver estes projetos e na expectativa de também possam ser reconhecidos pelos awards e pela comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.